Fala, Nenzeira, a gente está aqui hoje para fazer esse último episódio da playlist das mais fáceis do Enem, questões que trouxeram índice de acerto bastante elevado, e a gente vai aqui para uma das 3 mais fortes, né, no número de acertos, questão com 80% de acertos em 2015, a mais fácil de 2015, que foi a questão de número 128 do caderno amarelo, batendo aí na casa de 80%. Está no nosso livro a questão de número 449, que está na página 169. Então diz o seguinte, ó, Ferreira T, seguindo aqui nossa técnica usual, não sei quem é, disponível em revistaepoca.globo.com, então, portanto, um veículo informativo, acesse em 2 de agosto de 2012. A questão, portanto, foi aí aplicada 3 anos depois, mais ou menos. Então, não disse muita coisa aí pra gente a referência bibliográfica. Vou, portanto, para o comando da questão, que diz o seguinte: o texto apresenta, então, o texto interessante, né? Não são vozes da minha mente, não é segundo minha cabeça, mas segundo o texto, apresenta-se uma reflexão sobre saúde. O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema, relacionando esse excesso de peso e de gordura corporal a um problema que é o quê? Gente, olha o título do texto: obesidade causa doença. Então a gente nem precisaria talvez ler o texto na íntegra, porque veja, ele relaciona excesso de peso e gordura corporal a, letra A, né, padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. Isso é até uma informação verdadeira do ponto de vista do que acontece na sociedade. Entretanto, não parece que o texto valida esse tipo de afirmação, tá vendo? Então já estou desconfiando aqui que a letra A é falsa. Equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas, está muito conectado ao item A, né? A gente pode dizer que esse padrão estético vai interferir, sim, na autoestima, mas não parece que o texto vai nessa direção, porque o texto fala em doença. Tudo bem que a letra B já pode levar a uma questão de doença psíquica. A gente sabe, inclusive, que existem doenças como anorexia, bulimia, né, que já foram, inclusive, cobradas pelo Enem. Vou deixar aqui em cima também outro card para que você possa assistir mais tarde. Outro vídeo nosso sobre esses distúrbios. Inclusive, se você esquecer, na descrição do vídeo, eles aparecem no final. Não precisa ficar preocupado agora em assistir logo. Então, mas não ia nessa direção. Letra C fala no quadro clínico da população, pois obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. Sem ler o texto, tudo me seduz para marcar a letra C. Letra D, preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais. Não é um preconceito apenas, não é uma questão apenas de preconceito, não que apenas caiba em preconceito, tá, gente? Mas a doença aí é um fator mais, né, digamos assim, gritante no texto e mais grave mesmo na condição de vida das pessoas, e o desempenho na realização de atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance. E veja que todas as letras poderiam ser verdadeiras para, digamos, o contexto social. Entretanto, o texto não me parece que vai validar nenhuma letra, como, por exemplo, a letra E, da qual eu falei pouco até agora, desempenho na realização das atividades cotidianas. A pessoa pode ter uma atividade que independa da sua corporeidade, tá? Então não ia também nela. O texto já está salientando pelo título a letra C. Vou ler aqui para a gente dar uma conferida, ó. Obesidade causa doença. A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a OMS, ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo o médico especialista em cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. Então a gente tem 12 vezes o risco aumentado. Então ele cita aí um argumento de autoridade segundo um especialista em cirurgia de redução de estômago. Então ele está trazendo um argumento para corroborar, para enfatizar essa argumentação. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asma. Eu estou até um pouco asmático hoje, eu tenho um pouco ofegante, né? Eu tenho asma, mas em outros, como, né, a questão do infarto, não há solução. Então, gente, repare que o texto, de fato, salientou o aspecto não ligado ao padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. O texto não pontua isso. O texto não pontua, né, na autoestima das pessoas classificadas como obesas.
quadro clínico da população, pois obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas, né, como a asma citada aí, a questão também do infarto. Preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais. Não se falou disso no texto, hora nenhuma, de preconceito contra a pessoa obesa, e desempenho também nas atividades cotidianas não foi frisado pelo texto, tá? Então aí sem muita problemática, sem muito perrengue, gabarito nosso, letra C, fechando aqui a playlist das mais fáceis do Enem, 10 questõezinhas para que você veja as tendências da prova. Ninguém comentou, deixa aqui, percebeu alguma tendência, quais são os assuntos que aparecem, por exemplo, corpo e educação física, são assuntos que vão aparecer também com frequência com alto índice de acerto, tá bom? Então agora chegou a hora aqui de te pedir 3 coisas. A primeira é que você compartilhe esse vídeo, deixe aqui um comentário, curta, interaja com a gente para eu saber qual é a sua dúvida, para eu poder lhe ensinar mais alguma coisinha na sua preparação pro Enem, tá? A segunda é que se você quiser adquirir o nosso livro de questões, basta uma visita lá no site www.decoduarte.com.br. Aqui na descrição do vídeo aparece o endereço e você também pode ficar sabendo dos nossos cursos voltados para o Enem, tá? Turma anual, turma semestral e revisão reta final. Com certeza, com pequeno investimento, você vai garantir uma performance muito boa na prova de linguagens. Essa é, né, a opinião de quem fez até hoje o depoimento. São vários aprovados nas mais diversas federais do Brasil. E a terceira coisa que eu queria aqui lhe convidar é para que você agora venha comigo saber um pouco mais sobre o conceito ampliado de saúde, já que a gente estava falando aqui de questões ligadas ao corpo e à saúde. Vou te convidar a esse tema bastante recorrente no Enem. Então, continue comigo aqui e mais alguns segundos a gente se vê aqui falando de saúde mais uma vez. Beijo, beijo. Tchau, tchau.